Uma boa noite a todos, sejam bem-vindos. Vamos fazer a leitura do livro Palavras de Vida Eterna. A leitura de hoje é a 35 do livro Palavras de Vida Eterna, intitulada Observemos Amando. Habitualmente, guardamos o veso de fixar as inibições alheias com absoluto esquecimento das nossas. Exageramos as prováveis fraquezas do próximo, prejulgamos com rispidez e severidade o procedimento de nossos irmãos. A pergunta do Mestre acorda-nos para a necessidade de nossa educação, de vez que, de modo geral, descobrimos nos outros somente aquilo que somos. A benefício de nossa edificação, recordemos a conduta do Cristo, na apreciação de quantos lhe defrontavam a marcha. Para muitos, Maria de Magdala era a mulher obsediada e inconveniente, mas para ele surgiu como sendo um formoso coração feminino, atribulado por muitas indizíveis angústias, que compreendido e amparado, lhe espalharia no mundo o sol da ressurreição. No conceito da maioria, Zaqueu era usuário de mãos azinhavradas e infelizes. Para ele, no entanto, era o amigo do trabalho a quem transmitiria alevantadas noções de progresso e riqueza. Aos olhos de muita gente, Simão Pedro era fraco, inconsciente e inconstante. Mas, para ele, contudo, representava o brilhante entranhado nas sombras do preconceito que fugiria à luz do Pentecostes para veicular-lhe o Evangelho. Na opinião do seu tempo, Saulo de Tarso era rijo, doutor da lei mosaica, de espírito endurecido e tiranoso, mas para ele, porém, era um companheiro mal conduzido que buscaria em pessoa as portas de Damasco para dar-lhe a doutrina. Observemos amando, porque apenas o amor puro arrancará por fim as escamas de treva de nossos olhos, para que os outros nos apareçam na bênção de Deus, que invariavelmente trazem consigo. Aqui nesse trecho, a gente pode lembrar das armadilhas que muitas vezes a gente cai, de não conseguir olhar nem para si mesmo o que a gente tem de tanta luz, de tanta contribuição, né? E aqui a gente tem aqui um reforço que Jesus não olhava sempre além dos nossos problemas e seguia amando. Eu achei um título muito interessante: Observemos amando. Ter bons olhos com os outros é ter bons olhos com a gente mesmo, até diante das dificuldades, né? As dificuldades, elas são oportunidades da gente colocar à tona o que melhor a gente pode oferecer para poder vencer, né? E também as dificuldades que a gente vê ao nosso redor ainda são situações que muitos também estão se melhorando, vencendo. Então, olhar para o outro sem julgamento é a gente não se também julgar. É um exercício que a gente vai vencendo devagar, um dia de cada vez. E através dessa leitura a gente também consegue observar que muitos que eram subjugados fizeram grandes contribuições. E assim seremos nós também. Sendo assim, dessa forma, peço que a gente agora se concentre no que veio buscar e demos início para as atividades de hoje. Graças a Deus. Boa noite a todos. Sejam sempre bem-vindos, né? É muito bom estar nessa casa, como sempre eu digo. Aqui é uma casa muito acolhedora.
muito bacana, estou aqui há muitos anos, sempre valeu a pena estar aqui. Eu vou dar aqui uns avisos aqui, como é de praxe. Eu não estou vendo nenhuma criança aqui, acho que as crianças até já foram, né, para lá, as crianças que tinham. Mas eu queria dar um aviso aqui para as mães e pais que trazem suas crianças aqui no Nova Era, pedir para que quando enviasse as crianças para lá, que não enviem com o celular, porque senão elas ficam olhando o celular lá e elas não vão aprender nada desse jeito, né? Aliás, essa é uma das razões que a escola esse ano proibiu o celular na escola. Olha, melhor notícia que eu vi na escola desde quando eu estou dando aula, viu? Não, a escola melhorou demais a sala de aula. Melhorou demais a sala de aula sem celular. Então, quando enviarem as crianças, evitem enviar com celular, porque senão elas ficam mexendo em celular e até atrapalha, né? Até atrapalha. Então, no momento que eles estão lá, deixem sem celular, vai sem, tá certo? E também pedir também para quem está aqui, procure deixar o celular no stand-by aí, não precisa desligar, mas deixando silencioso, né? Para não ficar atrapalhando. Você tem até aquela surpresa, né? A pessoa esquece de estar com o celular ligado, quando toca, né? Fica até meio enlouquecido, né? Então, se puder, né? Deixa no silencioso enquanto está aqui. Vamos aproveitar aqui para nos conectar com Deus, né? Tem até uma mensagem ali, olha, né? Para a gente se sintonizar mais com Deus do que com o celular. Pelo menos enquanto está aqui. Eu sei que muita gente precisa de se comunicar e trabalha, e às vezes necessita, né? Mas durante o período que está aqui, fazer o possível para que mantenha o celular no silencioso. Lembrar que no final, quando estão sendo chamados os números, para que a pessoa passe, né? No passe lá, seguir a sequência, tá, gente? Quando chamar de 0 a 10, de 0 a 10. Porque às vezes chama de 0 a 10, já está no 30 e está lá, né? Então, para manter uma sequência organizada, tá certo? Espere chamar o seu número para ir, tá bom? E depois que passou pelo passe, segue caminho, não vai ficar ali amontoando ali não, porque senão as pessoas não conseguem nem passar. Lembrando que esta semana, sexta-feira, nós temos a psicografia, tá certo? Dia 21. Então, quem quer solicitar uma psicografia, pode vir na sexta-feira. Lembrando que sempre que precisa do nome do ente querido, data de nascimento e data de desencarne. Ah, mas eu não tenho uma dessas datas. Vem assim mesmo. Traz o que você tem. Tá certo? Sintonia pelo pensamento. Legal? E o horário em que a pessoa precisa chegar é das 6h30 às 7h30 para pedir a psicografia. Não tem sequência de chegada, a não ser para fazer a fichinha. Não é porque foi o primeiro a chegar que vai receber a psicografia em primeiro lugar. A psicografia vem de lá para cá, a gente nem sabe a sequência. Já vi gente chegar aqui atrasado e recebe. Então, não tem essa questão de sequência para ser atendida, tá certo? Então, isso é uma coisa muito importante. E outra coisa importante, nas quartas-feiras à noite, nós fazemos o Evangelho no Lar aqui da casa, fazemos online. Então, cada semana é uma pessoa que faz. Então, se a pessoa quer fazer o Evangelho no Lar, não sabe como faz. Ou a pessoa não gosta de fazer sozinha em casa, quer fazer acompanhada. Então, aproveite esse horário e faz junto. Então, toda quarta-feira, 8h30 da noite. Fazemos só pelo Face, né? Fazemos só pelo Face. E precisa estar adicionado lá no Face da casa. No outro dia sai no YouTube. No outro dia ele passa no YouTube, mas já é no outro dia. Aí, mas pode a pessoa fazer no outro dia acompanhando pelo YouTube também, não tem problema nenhum, né? No horário que quer, né? Mas se quer fazer em conjunto no mesmo horário, então você pega lá, se você não tem o nome adicionado no Face, pede para alguém adicionar lá na frente. Lá. Ver quem é que está adicionando, não sei quem que é o administrador, a Ana mesmo. Pede para a Ana coloca o nomezinho lá no Facebook, tá certo? Eu acho que era esse que tinha aqui, os avisos que eu tinha para dar. Meu amigo Júnior vai fazer a prece inicial, meu grande amigo Celso vai fazer a nossa palestra de hoje.
a Regininha vai fazer as vibrações e a Magali vai fazer o passo coletivo. Pedindo para quem está online, né, se quiser colocar água para ser frutificada, coloca durante o passo coletivo, tá certo? Valeu, muito obrigado. Pessoal, vamos lá. Pediram para eu florear um pouquinho, então vamos calmando a nossa mente, fechando nossos olhos, pedindo a Deus que possamos receber aqui o que viemos buscar, o nosso tratamento, a nossa melhora como seres humanos, como pessoa, e agradecendo também toda a lição que vamos receber aqui na palestra, as energias e vibrações da equipe espiritual aqui presente, que faz não só o passe coletivo, como o passe interno. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver a todos, agora e sempre. Eu gostaria de tecer um pequeno comentário sobre o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que traz por título: Ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. É um capítulo que trata basicamente sobre a reencarnação. Jesus nos tem apresentado toda uma sequência de informações, de ensinamentos, tidos e interpretados como sendo libertadores. Nunca será demais a abordagem referente à libertação, não por aquilo que se interprete como sendo uma preocupação com os nomes, com as denominações, mas sim como sendo a observação referente aos instrumentos libertadores ofertados pelo nosso Senhor Jesus Cristo, para que nos libertemos de nós mesmos. Fundamental a necessidade de nós observarmos pela ótica daquilo que Joana de Ângeles, que transmite o seu pensamento através do grande médium baiano Divaldo Pereira Franco, quando assevera que Jesus é o grande médico das almas. Então, para que isso seja melhor interpretado, melhor compreendido, a necessidade de nos observarmos pela ótica de espíritos que somos, e não pelo engano, pelo engodo com o qual temos nos acostumado a nos observarmos como sendo a estrutura física, como sendo a estrutura orgânica. Uma coisa é quem manda, e uma outra coisa totalmente diferente é quem reproduz ao comando que foi dado. Uma coisa é você internamente, intimamente, pessoalmente, individualmente, emocionalmente, sentir e se apresentar.
Uma outra coisa totalmente diferente é o teu corpo físico refletindo aquilo que você é, aquilo que você sente e, inclusive, aquilo que você não domina. Porque, fisiologicamente falando, estamos vinculados a duas estruturas nervosas. Uma que é o sistema nervoso simpático e o outro que é o sistema nervoso parasimpático. No simpático, você pensa, você determina, você referencia. O espírito pensa e o corpo age da maneira como você quer. Ações conscientes. E uma outra coisa é aquilo que acontece em ti o tempo todo, mas que você não domina. Como os batimentos cardíacos, você não tem que dar comando para isso. A respiração, você não tem que dar comando para isso. A circulação sanguínea, você não tem que dar comando para isso. Isso está fundamentado no sistema nervoso parasimpático. Então você não tem domínio sobre isso. É o espírito interagindo diretamente. Então, senhores, naquilo que se interprete como sendo fato do espírito ter sido criado simples e ignorante, mas voltado para um processo constante de crescimento, desenvolvimento, evolução, a necessidade de observarmos que o espírito foi criado para se tornar co-criador de Deus. Você internamente falando, você emocionalmente falando, você intimamente falando, como espírito, foi criado para ser eterno. E dentro do tempo chamado eternidade, todo um envolvimento constante com um processo de aprendizado que tenda a fazer com que você, espírito individual, provido de inteligência a ser desenvolvida constantemente ao longo do tempo e no espaço, possa vir a se envolver no processo de superação em si mesmo, a fim de que, a partir de um determinado instante, por conseguir sentir Deus, compreender Deus, entender Deus, que é quem te criou, que é aquele que habita em ti, que é aquele que te dá norte. Você então possa vir a conseguir interpretar tudo aquilo que tenha sido criado, o que se encontra criado e o que ainda será criado, passando a ter as condições de interagir, de participar, de realizar, pelo fato de ter conseguido começar a interpretar o amor de Deus. O amor na forma da energia que constitui, mantém, suporta tudo que se encontra existente no universo. Conseguir interpretar mais e melhor isso, colaborar, interagir com isso. Então, senhores, a observação, ela necessita ser muito mais abrangente, muito mais adiante do que aquilo que simplesmente você tem sentido, pensado e interpretado. Porque partindo-se do princípio
referente a uma observação que se apresenta óbvia. Todo dia nasce alguém e todo dia morre alguém. E se isso tem acontecido constantemente, e você tem tido a oportunidade de interpretar e conceber isso, lógico que o processo ele não está fundamentado no acaso. Não está fundamentado em questões aleatórias. Tem um motivo, tem uma razão. Se cientificamente vida é interpretado como algo que tem início, meio e fim, então o que tem início, meio e fim é o corpo físico e não o espírito. Então você intimamente falando, você espiritualmente falando, encontra-se atrelado a um instrumento orgânico, físico, material, vinculado a uma observação de proporcionalidade ao planeta no qual você se encontra, que também é físico e material. E para que o espírito, então, possa se manifestar numa localidade que também é física, ele precisa ter um corpo também que seja físico. Questão de proporcionalidade. Então, momentaneamente, você se encontra envolvido com uma estrutura orgânica, que se encontra, então, energizada por um determinado período para que você, espírito atrelado a este corpo, fundamentado no planeta que o contém, possa vir a se envolver em mais um período de aprendizado, em mais um dos inúmeros com os quais você já esteve envolvido um dia. Então, estamos no corpo novamente. Estamos no corpo mais uma vez. Mais uma vez. E assim tem se dado por uma questão básica, que é o fato de você internamente ter se perdido um dia, você emocionalmente ter se descalibrado absurdamente a partir de um determinado instante, de você ter se desequilibrado imensamente perante aquilo que seja a interpretação do trato, referente à observação de que você, tendo sido criado simples e ignorante, então encontrava-se internamente falando, seguro, íntegro, provido de paz, calma, tranquilidade, bem-estar, proporcional àquilo que te criou ou àquele que te criou. Proporcional ao amor com o qual você foi constituído e envolvido. Mas como nos encontramos fundamentados em leis, e se os senhores pegarem o livro dos Espíritos, no livro 3º, os senhores vão encontrar todo um compêndio de leis, onde existirão lá duas leis, uma chamada lei de progresso e outra chamada lei de destruição. O universo encontra-se fundamentado nestas leis. E na lei de progresso, a necessidade da evolução, a necessidade do avanço. E na lei de destruição, a quebra, o rompimento, a ruptura de tudo aquilo que não pode mais permanecer como se encontrava antes. E em assim sendo, na evolução, atravessando etapas que perfizeram milhões de anos,
num determinado instante você adentrou uma etapa chamada etapa da razão, onde nessa etapa da razão, pelo fato do espírito ter atingido um ponto de evolução, lhe foi constituído então uma coisa chamada consciência e um outro instrumento chamado ego, onde, passando a viver o estado de consciência, tornou-se possível optar, decidir, mas também responder pelas ações com as quais você venha a se envolver. E como processo de aprendizado e de crescimento, inevitavelmente, o nível da ignorância atroz com a qual nos encontrávamos envolvidos e com a qual ainda nos encontramos envolvidos, inevitavelmente acabou fazendo com que você fizesse opções equivocadas e decisões piores ainda. E como o processo é de aprendizado, então você tende a aprender com os teus próprios erros, com os teus próprios enganos. Não existe punição divina. Não existe castigo divino. Não existe violência divina. Deus não pune, não castiga, não violenta, mas oferece sempre outras e novas oportunidades de recuperação, chamadas reencarnação. Então, as impressões tóxicas, as impressões ruins, as impressões providas de desarmonia, que foram adquiridas em razão do teu envolvimento com determinadas questões, permaneceram na estrutura do espírito, porque há necessidade de se interpretar que tudo no universo está fundamentado em estruturas. E se assim o é, o espírito não seria diferente disso. Então o espírito, ele apresenta estruturas, ele apresenta equipamentos, ele apresenta engrenagens que perfazem o todo. E quando isso se apresenta avariado, em razão da tua potência no sentir, no pensar, no intencionar, você passa então a estabelecer lesões na estrutura do espírito e na estrutura do perispírito. E essas lesões então têm te minado energeticamente, estabelecendo processos de flutuações, tanto na estrutura emocional quanto física. E se você se encontra avariado nas engrenagens, se existem marcas internas que têm proporcionado processos de desestabilização, processos de desenergização, processos de desequilíbrio emocional, então isso precisa ser arrumado de alguma forma, porque se você foi criado sobre os trilhos, e a partir de um determinado instante optou por descer deles, em embrenhar-se por determinados caminhos, ambientes, situações, pessoas, onde você não apresentava nem conhecimento e muito menos domínio disso tudo, na mão em que você vai no desequilíbrio, é o tempo que vai demandar para você se reequilibrar também. Então, senhores, o problema é recuperação da saúde. A questão é recuperação da harmonia interna, recuperação do equilíbrio emocional. E para que isto ocorra, então Jesus assevera que ninguém verá o reino de Deus, ou seja, ninguém voltará para os trilhos do equilíbrio, se não nascer de novo.
Então, Jesus está afirmando que não há a mínima possibilidade, de você se recuperar emocionalmente falando, se você não vier a se envolver novamente com a impressão que o instrumento físico tenda a te proporcionar. Donde, então, a começarmos a observarmos determinadas questões com as quais nos encontramos envolvidos, mas que ou não temos valorizado, ou não temos interpretado, ou não temos querido conceber. Porque no corpo, neste instante, você está achando, então, que tudo é um processo de diversão ou de reclamação. E em estando no corpo, neste instante, você não acredita de jeito algum, em hipótese alguma, que o que tem acontecido diariamente com um monte de gente também vai acontecer com você, que é a morte física. E antes que alguém, de maneira absurdamente inocente, de maneira absurdamente ingênua, venha a dizer, mas a palestra é sobre a morte, como que se a morte fosse algo que te assustasse. Então, Kardec, naturalmente, a dizer que quando o corpo físico não oferece mais condições energéticas para o espírito nele habitar, o espírito dele se desvincula, é a morte física. Ou seja, é Kardec dizendo claramente que tudo está fundamentado num processo energético. E que quando a energia termina, o corpo morre. E em o corpo morrendo, não existe mais possibilidade do espírito nele interagir. Então a questão que não quer calar é simples. Se você nasce, é óbvio que você veio de algum lugar. E se o corpo morre, porque o que morre é o corpo e não o espírito, é evidente que você tem que retornar para a localidade de onde você veio. Uma questão de sequência lógica, senhores, na observação dos fatos. Sequência lógica, senhores, na observação dos fatos. E se há que se estabelecer esta sequência lógica na observação, então a tua preocupação não tem que ser necessariamente em estar no corpo. A tua preocupação deve ser no retorno depois de ter estado no corpo. Porque tem alguém aqui que nunca viajou na vida? Tem alguém que nunca viajou na vida, nem que seja para São Bernardo. Tem alguém que nunca viajou na vida? Todo mundo já viajou um dia. Ok. Se você viajou um dia, então houve todo um planejamento para ir, houve toda uma expectativa quanto ao que seria visto, observado, vivenciado durante a viagem. Suponhamos que esta viagem que você fez, você teve que pegar dinheiro emprestado com alguém, alguém confiou em você, te emprestou o dinheiro, você foi e nessa viagem recolheu impressões absurdamente agradáveis. Você ficou um mês viajando e foi um mês de extrema alegria, de extrema felicidade, de absorção de impressões extremamente importantes, mas inevitavelmente algo teve que acontecer.
inevitavelmente algo teve que acontecer, que é você voltar para casa. Toda viagem que você faz, você tem que voltar para casa. Porque teus compromissos estão a partir da tua casa. O teu serviço profissional, o teu trabalho profissional, ele está te esperando a partir da tua casa. Então, toda vez que você viaja, você se diverte, você se impressiona, mas você volta. E quando você voltou totalmente feliz da viagem que fez, considerando-se que aquele que te emprestou dinheiro é alguém próximo, alguém que apresenta uma ascendência emocional sobre você, você concorda comigo que ele tem todo o direito de perguntar para você como foi a viagem? O cara te emprestou o dinheiro, tem todo o direito de perguntar para você como as coisas foram. Vocês concordam comigo? Os senhores estão conseguindo entender ou sentir no que eu estou querendo chegar? Então, senhores, é uma viagem. Porque na viagem sempre você vai ter que voltar. E precisaria voltar melhor do que quando foi. Precisaria voltar melhor do que quando foi. Porque se você diz que está estressado, se você diz que está cansado, se você diz que está exausto, e te aparece uma oportunidade de viajar, te aparece uma oportunidade de ir para um local paradisíaco, aparece uma oportunidade de você dar uma relaxada. Você concorda comigo que você precisa voltar melhor do que quando foi? Você concorda comigo que é uma questão de bom senso, de lógica, você voltar melhor do que quando foi, ainda que o retorno te mantenha envolvido com a lembrança das paisagens, dos momentos, e mesmo você estando aqui, tua cabeça de vez em quando volta para lá. Mesmo estando aqui, você se reabastece com a memória agradável daquilo que se deu. Ou seja, a viagem tem que ter sido boa. Você tem que voltar em melhores condições que quando foi. Então, se você sempre tem que voltar para casa, o espírito também vai ter que voltar para casa. E o espírito vai ter que voltar para casa em melhores condições do que quando chegou. E da mesma forma que aquele que te emprestou dinheiro tem direito de te perguntar como foram as coisas, você não tenha dúvidas de que um dia, quando você menos esperar, alguém que vai apresentar ascendência emocional sobre você vai te perguntar como foi a viagem durante o período em que esteve no corpo físico. Você aproveitou da melhor forma possível a concessão, a oportunidade, o investimento que fizemos em você? Fizemos um grande investimento, porque ter a oportunidade de aprender de uma maneira mais abrangente, mais profunda, mais envolvente. Porque não se refere ao fato de você em si mesmo, refere-se ao fato de você vir a aprender através de um grande contingente que tem orbitado ao teu redor. E para que isso ocorra, um mega planejamento tem que ser feito para que as coisas funcionem, para que as coisas deem certo. Como você vai ter que interagir com muita gente, tem que ter um mega planejamento, desde a escolha com quem você estará, desde a escolha referente a quem vai te aceitar no grupo familiar, como filho, desde tudo aquilo que vai ser interpretado como instrumentos, locais, pessoas, situações que haverão de se dar, onde tudo isso venha se apresentar na forma de aprendizado, e em você, podendo absorver isto, você esteja então envolvido num processo
de autorrecuperação, porque na mão em que você estiver envolvido com todas estas questões, são as questões causais, referentes às opções, às decisões equivocadas que se tomaram ao longo das existências, que estarão sendo desfeitas, que estarão sendo esvaziadas, que estarão sendo desconstruídas. Então, senhores, encontrar-se no corpo neste instante não é pouca coisa. Encontrar-se no corpo neste instante é motivo para você ajoelhar todos os dias, várias vezes ao dia, e agradecer imensamente pela oportunidade que te foi concedida. Agradecer de joelhos imensamente pela oportunidade que te foi concedida. Você tenta imaginar que um dia você tenha brigado violentamente com teu pai, alguém que você ama profundamente. E imagine que nesse dia, na época da adolescência, lá atrás, você falou um monte de bobagem pro cara, um monte, mas um monte. O tempo passou. Hoje você é pai. E você se arrepende profundamente, absurdamente, perante aquilo que se deu. Só que o teu nível de arrependimento é alguma coisa tão absurda que você não consegue se desculpar. Você não consegue se desculpar. Você não consegue. Isso agora. Como o processo de aprendizado do espírito envolve as mais variadas experiências, tente imaginar que numa determinada encarnação que você teve há muito tempo atrás, você tenha reencarnado envolvido com a oportunidade do aprendizado através de um negócio chamado poder. E com esse poder que você teve um dia, você mandou meter fogo numa cidade inteira, onde um monte de gente pereceu pela dor. Tente imaginar que o tempo passou, você passou a pensar de maneira diferente, a sentir de maneira diferente, de intencionar de maneira diferente, e olhando para trás, como espírito, você então interpreta que tudo aquilo foi uma grande ilusão, foi uma grande perda de tempo, foi uma grande perda de oportunidade. Se em razão de algumas palavras que você falou para o teu pai, você mantém um arrependimento tardio, absurdo, você tenta imaginar você na forma de espírito, em relação a coisas que você já fez um dia. Em relação a coisas que você já fez um dia. Porque aqui, senhores, nenhum de nós é santo. Nenhum de nós é santo. Nenhum de nós é santo. E em assim sendo, a única coisa que nos foi proporcionado para que não houvesse maior desequilíbrio em razão a processos de arrependimentos tardios, fundamentados num sentimento extremamente complexo e perigoso chamado culpa, envolvido no corpo, você não tem condições de se lembrar daquilo que foi, que fez, de onde esteve e quem foi em encarnações anteriores. Porque você tenta imaginar do que está se tratando, você tenta imaginar do que está se tratando. Se ao longo da vigência reencarnatória, inúmeras foram as vezes em que você esteve envolvido com algo que você chamou de pesadelo, e com as imagens que te chegaram, você deu um pulo na cama de madrugada com sudorese, taquicardia, falta de ar, absurdamente constrangido. Então eu estou falando de algumas vezes
que determinadas imagens que te pertencem saíram do inconsciente profundo e se instalaram no consciente presente. E como você não mexe com nada disso hoje, você ficou perdido dizendo o seguinte: não tem nada a ver com isso, porque eu não mexo com isso, não penso nisso, não vivencio isso, mas essas informações são suas. São suas, referentes a imagens condizentes, a opções, decisões que foram tomadas um dia, inclusive em outros planetas, porque você tem pesadelo, você vai dizer o seguinte: não reconheça esse lugar, que lugar estranho é esse? Não é daqui, são outros planetas em que você esteve. Por isso você não reconhece. E eu pergunto aos senhores: você tem domínio sobre esse trem? Você tem domínio sobre esse trem? A única coisa que você sabe é que você se desequilibra imensamente quando o negócio acontece. Você tem domínio sobre esse trem? Não. E a gente está falando então do quê? De questões pontuais. Você tenta imaginar o que é que você não traz em termos de memória no inconsciente profundo referente a milhões de anos no qual você está envolvido com questões encarnatórias. Então, é muita questão doentia na tua estrutura. São muitas marcas que ainda hoje repercutem estado de mal-estar. São muitas questões que se encontram ainda existentes que não foram apagadas. Por isso, Joana diz que complexo é tudo aquilo que apresenta conteúdo perturbador. E nós nos encontramos por demais complexados. Algo que te aconteceu na infância, que te marcou enormemente, você está com 60, 70 anos e você não conseguiu resolver esse problema ainda. Esse problema ainda te afeta hoje. Ainda te afeta. Você não conseguiu resolver o problema. Esse negócio aconteceu há décadas atrás. Ainda te afeta. Você tenta imaginar as questões que o espírito carrega na forma de toxicidade. Tente imaginar o que é que isso não tem te proporcionado em termos de mal-estar interno, ainda que conscientemente você não perceba. Ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. Então, o nascer de novo, encontrar-se de novo na estrutura física, na estrutura orgânica, faz uma interpretação básica de que você encontra-se envolvido com uma oportunidade gigantesca de recuperação emocional. Você está no corpo, relacionando-se com um monte de gente, interagindo com um monte de situações, única e exclusivamente para que exista um processo de aprendizado da tua parte, e por você aprender, você tenda a mudar conceitos referentes à maneira de sentir, de intencionar e de pensar. De onde se conclui então, senhores, que não há possibilidade de se perder tempo. Não há a possibilidade de se perder tempo. Porque você sempre volta para casa. Porque da viagem empreendida, sempre você vai voltar para casa e sempre alguém vai te perguntar se houve aproveitamento da oportunidade que te foi concedida. E Jesus, então, tem buscado asseverar que fora da caridade não há salvação. E como não houve absolutamente nada que Jesus tenha dito que não fizesse relação a alguma coisa, não houve absolutamente nada que Jesus tenha dito que não houvesse a necessidade de dizer, não houvesse a necessidade de ser apresentado, não houvesse a necessidade de se constituir um ambiente medicamentoso. Então ele joga na questão da caridade toda a tua possibilidade de recuperação interna. Porque como você é inteligente, você tem que questionar Jesus. E em o questionando, você tem que então perguntar: salvação do quê? Salvação de quem? Salvação por quê? E essa salvação é referente a você mesmo. Salvar-se a si mesmo. Em razão do quê? Em razão de eu ter me perdido um dia. Ter me perdido é condizente a quê? A ter descido dos trilhos da segurança, da paz, da tranquilidade, fundamentada no amor de quem te criou, no amor divino. Então Jesus está dizendo que a única maneira de você se recuperar emocionalmente
é envolvido com a caridade. E é exatamente por isso que você não se encontra sozinho. É por isso que você se encontra, então, fundamentado na única instituição que não faliu e jamais falirá no mundo, chamada família. Por isso que você não está sozinho. Para que exista todo um processo de transferências qualitativas, para que exista um processo de conquistas contínuas, diárias, a todo instante, envolvendo a todos esses que se encontram próximos, para que isto se estenda para os outros com os quais você vai conviver. E em os impressionando qualitativamente, referências boas vão ficando pelo fato de você, então, estabelecer todo um trabalho que tenda a proporcionar-lhes paz, calma, tranquilidade, facilidades, bem-estar. Você precisa facilitar a vida de quem quer que seja. Você tem que empreender um trabalho constante, sendo um instrumento facilitador perante as dificuldades alheias. Então você está no corpo para servir e não para ser servido. Você está no corpo interagindo com outros para se tornar útil. Você encontra-se envolvido com uma situação proporcional àquilo que você suporta, àquilo que você aguenta. Então, senhores, quando Jesus diz, ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo, ele está dizendo que ninguém voltará a se encontrar num estado emocional interno de equilíbrio, de segurança, de bem-estar, se não valorizar absurdamente a oportunidade reencarnatória na qual se encontra envolvido. Então, senhores, desenvolvam a gratidão, exercitem a gratidão, orem agradecendo e sejam gratos por tudo. Evitem reclamar porque não há motivo para reclamações. Olha a fila que está atrás de você. O cara que está na fila atrás de você, esse sim sabe que é sofrimento. Você não tem noção do que seja. Você não tem noção do que seja. Então agradeça. Seja grato. Ore em agradecimento. E como o processo de aprendizado não está fundamentado na teoria, mas sim na prática, opere da melhor forma possível em benefício do próximo, dos terceiros e dos chamados irmãos por Jesus, em todos os instantes, em todos os momentos, porque é a única maneira de que você venha a se curar internamente perante as bobagens com as quais optou por realizar ao longo dos tempos. Fundamental que mantenhamos-nos abertos para a aceitação da amizade do nosso Senhor Jesus Cristo, porque é aquele que tem assumido a responsabilidade na transferência das informações libertadoras, dizendo-nos em todos os instantes, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém irá ao Pai, senão por mim. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Boa noite a todos. Então, vamos nesse momento, respirando bem fundo, ser agraciados por essa luz, por essa paz, e que todos juntos possamos doar o que a gente tem de melhor, que é o nosso amor. Vibremos pelo nosso planeta Terra, levando para ele muita luz, muita paz, porque afinal de contas nós estamos aqui habitando já há muito tempo. Vibremos pelos governantes de cada país, que eles tenham sabedoria para administrar
cada um dentro do seu cargo, olhando com amor e caridade pela nação. Vibremos pela nossa fauna e flora, que grita tanto socorro e por nosso amor e cuidado. Vibremos pelos nossos irmãos que se encontram perdidos, desequilibrados, para que eles possam se encontrarem consigo mesmo. Vibremos pelos nossos idosos, onde quer que se encontrem, e principalmente aqueles que se sentem sozinhos. Vibremos pelos nossos jovens, que são o futuro, e principalmente por aqueles que não se sintam amados em desequilíbrio. Vibremos pelas nossas crianças. Vibremos por cada pai e por cada mãe, que possam sentir toda essa vibração de amor e carinho. Vibremos por essa casa que nos acolhe, que aos poucos vamos amadurecendo e compreendendo um pouquinho mais o Evangelho de Jesus, para que a gente possa se melhorar, se amar e se cuidar cada vez mais. Vibremos pelos nossos lares e vamos pedindo licença para vibrar por nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus. E assim, continuando vibrando, continuando em sintonia, vamos agora abrindo nossa mente e nosso coração, confiantes de que nós vamos receber o passe coletivo agora. Para isso, vamos juntos agora, sentindo a presença de um amigo espiritual à nossa frente. Ele vai agora nos envolvendo em energias de limpeza e de higienização. Essas energias vão adentrando o nosso corpo físico e espiritual, limpando e purificando cada parte, cada órgão interno, cada membro inferior e superior, braços, pernas e mãos. Vamos agora sentindo que esse amigo espiritual vai esparramando sobre nós energias salutares de refazimento, de fortalecimento e de cura. Essas energias vão adentrando a partir de nossa cabeça, percorrendo os órgãos internos de nosso corpo físico e atingindo as células. E assim, eliminando energias negativas, fazendo a transformação de células malsãs em células saudáveis. Nosso corpo físico vai se reestruturando. E vamos assim agora pensando em alguma dor ou doença que tenhamos, para que este amigo espiritual possa tratá-la. E assim, agradecidos, vamos agora pedindo aos amigos espirituais encarregados da fluidificação das águas que possam realizá-la, colocando elementos curativos, elementos que possam ajudar-nos em nossa saúde. E assim nos sentindo mais leves, mais tranquilos, melhor, mais fortes. Vamos assim agradecendo esse amigo espiritual, a Jesus e a Deus nosso Pai amado, por tudo que recebemos nesta noite aqui nessa casa. E assim confiantes vamos aos nossos lares, agradecidos, levar tudo que nós recebemos aqui para os nossos familiares. E desta maneira, vamos pedindo permissão para dar por encerrada a mais uma etapa dos trabalhos desta noite.
Que assim seja, graças a Deus.